Senhores, vamos então reiniciar os nossos trabalhos. Eu convido o comandante Lorival para dar início à sua apresentação. 20 minutos, meu irmão. Ok. Boa tarde a todos. Minha saudação aqui às autoridades presentes, meus agradecimentos ao Almirante Pimentel, comandante Joel, comandantes aqui do Colégio Naval que me fizeram esse convite. Para mim é uma honra muito grande e um desafio, resumir em 20 minutos tecnologias embarcadas, primeiro desafio. Segundo desafio, ter que falar depois de dois excelentes oradores. Mas vamos lá, nesses 20 minutos, fazer uma abordagem panorâmica das tecnologias embarcadas aí nos navios autônomos. Essa minha agenda é uma agenda ambiciosa e eu tenho aqui mais slides do que comporta em 20 minutos, porque qual foi a minha ideia? Eu preparei aqui um material multimídia para servir como sendo um booklet de referência. Eu vou fazer uma corrida seca e depois fica o material à disposição no campo de anotações, tem lá referências, de modo que nós possamos depois, com mais calma, quem quiser se aprofundar num item ou no outro, poder, com mais tranquilidade, fazer essa navegação. Então, primeiro minha apresentação, eu sou o professor Lorival, me honra muito ser chamado de comandante, mas sou o professor Lorival, fui da Escola Naval durante 37 anos, da Engenharia do Cefet, e atualmente eu coordeno um grupo de profissionais, o IoT-BR, que é um grupo que mapeia e acompanha a evolução das tecnologias de ponta, em especial a internet das coisas, e nesse grupo nós mapeamos também o que nós chamamos da internet das coisas marítimas, que engloba aí os sistemas de navegação, engloba os equipamentos inteligentes, como guindastes inteligentes, smart grips, portos inteligentes e, como não poderia deixar de ser, os navios inteligentes, autônomos ou remotamente controlados. Cobrimos a parte de logística, rastreamento de container, portos, sistemas de monitoramento e gestão de navegação e equipamentos em geral, que nós chamamos de internet de coisas marítimas. E nesse bojo estão os chamados veículos não tripulados marítimos. Nós aqui fazemos uma distinção entre os remotamente controlados e os autônomos. Nós dizemos até o seguinte, que veículo não tripulado é uma tecnologia antiga desde o tempo da tração animal. Lá na roça você solta a carroça e o burro caminha sozinho e leva a tua carga para dentro do seu endereço, a sua fazenda. O difícil é fazer o burro atravessar a estrada ou caminhar na estrada respeitando as leis de trânsito. Então, tecnologicamente, é até fácil você implementar, tendo sistemas de inteligência artificial desenvolvidos, sistemas de automação desenvolvidos, você implementar embarcar tecnologias para tornar o navio autônomo. O problema é que, à medida que você vai aumentando o nível de decisão, a dificuldade do nível de decisão, você vai precisando de algoritmos, de tecnologias cada vez mais elaboradas. Então, não é igual soltar o navio, o burro que leva a carroça para dentro de casa, que é um veículo não tripulado, do tempo lá da tração animal, mas que é difícil fazê-lo respeitar as leis de trânsito e atravessar a estrada sem ser atropelado ou sem provocar um acidente. É o ponto que nós encontramos aqui nos nossos sistemas de navegação não tripulados. Não só embarcar tecnologia para viabilizar com que ele seja não tripulado, remotamente controlado ou autônomo, e ainda por cima respeitar, como muito bem foi colocado aqui pelos painelistas anteriores, respeitar aí toda a regulamentação e as normas para tornar essa navegação segura. Então, nós vamos aqui enfocar aqui os chamados ASVs, Autonomous Surface Vessel, ou, usando a nomenclatura da IMO, os MASS, os Maritime Autonomous Surface Ships. Desculpem a rapidez da fala, é que eu gostaria de mostrar tanta coisa que eu vou adotar esta sistemática, normalmente gongada aí pelo pessoal da pedagogia, mas para poder fazer uma abordagem bem panorâmica. A minha intenção é uma abordagem panorâmica, daí a rapidez da fala para a qual eu peço desculpa. Quem me conhece sabe que eu sou muito ansioso com isso, professor Nival? O professor Nival faz parte do nosso grupo
ele que acompanha conosco a internet das coisas militares, né, no grupo do IoT-BR, está aqui nos honrando com a sua presença também. Bem, para ter a tecnologia embarcada, eu vou também ter tecnologia em terra, para poder fazer o quê? Para poder fazer o acompanhamento remoto, né, do meu navio. Então, não é só uma tecnologia embarcada no navio, é toda uma tecnologia de infraestrutura e de comunicações, como o engenheiro Valdo vai mostrar, né? Então, quando a gente fala em tecnologia embarcada, leia-se tecnologia embarcada e todas as tecnologias em volta, tanto de conectividade, quanto tecnologia nos sistemas de controle que ficam em terra para fazer o monitoramento. Vamos lá. Apresentado contexto dessa história toda dos navios autônomos já foi muito bem colocado aqui nas palestras seguintes, né? Eu costumo dizer que nós temos dois grandes pontos de inflexão no transporte de cargas. O primeiro foi a própria invenção do container em 1956, que reduziu o custo, né, de transporte de mais de $5 por tonelada para centes de dólares por tonelada. E nós estamos agora caminhando para um segundo ponto de inflexão, que é exatamente essa viabilização dos navios autônomos. Lembrando que todos esses slides têm referência para se quiserem acessar questões históricas, questões de desenvolvimento, por isso que eu vou passar rapidamente. Contexto geoeconômico, não preciso dizer que a maior parte do nosso globo terrestre é água, né? Então as hidrovias estão aí colocadas. Transporte aí marítimo, temos mais de 20 milhões de embarcações cruzando aí os rios, os mares, os lagos. Isso corresponde só do comércio exterior brasileiro, mais de 95% do nosso comércio exterior, do transporte de cargas. E esse pano de fundo, mais esse avanço da tecnologia e mais adaptação da regulamentação, está nos levando a esse segundo ponto de inflexão, que vão encontrar os alunos aqui do Colégio Naval no futuro próximo, como oficiais de marinha, vai ser a realidade deles. Quando a gente fala assim, 2035, 2025, nós está batendo a nossa porta, né? 2035 é logo ali, né? Prós, alguns já foram colocados, adorei aqui as questões levantadas pelo doutor Levenciano, né? O tripé dos prós do navio autônomo é o tripé da segurança, da eficiência e da produtividade, né? E o erro humano, segundo algumas informações, é de bilhões em um período assim de 5 anos. Então, é só a gente pensar em acontecimentos recentes aí no passado próximo, né? Não preciso nem no Titanic lá de 1912. Se eu pensar no passado próximo, tem vários casos aí, até agora no mês de fevereiro, um navio, aliás, russo lá, colidiu na Coreia, né, contra uma ponte. Isso aí somado se representa perdas aí que chegam a bilhões. Então existe toda também uma pressão financeira empurrando o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Ou mesmo os riscos de navegação em áreas, como aconteceu com a Alpine Eternity, né, no Golfo Pérsico, que ganhou bala lá da Força Naval iraniana. Então, tem prós aí de segurança que o navio autônomo vai conseguir suprir, né, reduzindo aí o erro humano ou mesmo riscos de navegação em áreas que estão sob contestação. Ganhos ambientais, eu substituí ele um deslocamento de cargas do transporte de caminhões para o navio, como estão fazendo lá num projeto importante na Noruega, que é o Yara, projeto Yara, que o principal mote do projeto, seu objetivo é um mote ambiental. É substituir vários caminhões de cargos lá que transportam fertilizantes. Yara é um grande fabricante de fertilizantes norueguês, lá do norte da Finlândia, lá para um porto no sul para fazer esse transporte, em vez de fazer por caminhão, fazer por navio autônomo. Quando a gente fala em eficiência, em tirar a tripulação do navio, não é só o espaço ocupado pelo homem, todo um espaço de infraestrutura, de camarotes, de cozinha,
de áreas de convivência, de infraestrutura, de geração de água doce, de águas servidas. Então, não é só o espaço ocupado por um homem, é de toda uma infraestrutura que tem que ter no navio para ter o homem dentro do navio. Então, quando a gente fala em ganho de eficiência, isso passa por ganhar espaço para carga, simplificando uma série de compartimentos e infraestruturas que eu tenho que ter no navio para transportar o homem. No momento que o navio é não tripulado, eu ganho espaço aí, ou por eliminação ou por simplificação dessas infraestruturas. Agora tem os desafios, como foi muito bem colocado, né? Riscos de colisão, riscos cibernéticos, riscos de pirataria, né? Então tem até que ponto um navio vai poder ser remotamente controlado e até que ponto eu vou ter que, ou autonomamente navegando, ou até que ponto vou ter que ter alguém realmente dentro do navio para se opor a algumas ameaças físicas que vão continuar existindo e que não são tão fáceis de serem resolvidas. Fora o arcabouço regulatório e por aí vai. Então, convido depois a uma navegação por esses slides para poder caracterizar bem o conceito. Mas vamos ao que realmente nos interessa, que é abordar, uma vez que nós já conhecemos nesse gap que existe entre a regulamentação e o desenvolvimento tecnológico, dar uma ideia panorâmica dos sensores, dos sistemas de processamento, de armazenamento, controle e automação e os algoritmos de inteligência artificial e machine learning que eu tenho que ter dentro do meu navio. Nosso contexto é um contexto aí de aumento de sensores, mais pessoas e coisas conectadas, armazenamento e processamento mais baratos, mais automação e decisões mais rápidas, sofisticadas técnicas de inteligência artificial sendo aplicadas e oportunidades de negócios aí surgindo aí no nosso horizonte. Isso é um resumo aí do nosso contexto atual. Então vamos para o que interessa, que são as nossas tecnologias embarcadas. Não esquecendo que as previsões apontam que o mercado aí dos navios autônomos é um mercado de 13,8 bilhões até 2030, com um crescimento anual projetado até lá de cerca de 7% ao ano. Nessas tendências, como já foi comentado, né, a ideia é ter até 2025, já temos navios em navegação costeira, de forma até experimental, e até o final da década de 20, termos navegação de longo curso, e em 2035, tudo em regime experimental, até que essas arestas todas sejam paradas. Eu acho até que 2035 ainda é uma meta ambiciosa, em função de questões que ainda vão ser resolvidas. Então, mas o futuro dirá. Uma coisa é a intenção, outra coisa que realmente vai ser concretizado até 2035. Mas todos os projetos, eles têm até o final da década de 20 já navios navegando de forma, foi muito bem comentado, nível de automação, né? Navios autônomos, mas com tripulação embarcada para fazer testes, para fazer verificações e validações. Então vamos aos sensores e sistemas embarcados. Mais vale, às vezes, uma imagem do que eu ficar falando aqui muito, então vou pedir ali aos nossos operadores a gentileza de colocar um filmezinho da Rolls-Royce, que ilustra bem as tecnologias embarcadas aí e o uso. Not to worry, Oliver. Already seen them on the intelligent awareness system. Comandante, tem muitos bots em volta. Não se preocupe, temos inteligência artificial embarcada. User interface modes. Virtual reality, 2D and 3D, augmented reality, and precision mode. We are now using precision mode, which relies Realidade virtual, realidade aumentada. Precision mode provides accurate distances between vessel and surroundings, particularly useful when navigating along narrow routes, congested waterways, or whilst docking or undocking. The operator can also rotate the view like this and inspect distances in greater detail. Let's now switch to augmented reality mode. O uso de LiDAR para fazer estimativas de distância, medidas de distância. Realidade aumentada. The object detection system
identifies both static and dynamic objects, so you can see it has identified the sea markers. Misturando informações de câmeras e AIS. By selecting a vessel, further identification information is displayed. Finally, in virtual reality 2D and 3D modes, real-world Realidade virtual em 2D e 3D. And we can view our vessel in its wider environment. In 3D, our vessel and surroundings are displayed in bird's eye view. Aside from object detection, information such as speed, heading, and distance are displayed. We can do things like modify sea marker rings or define no-go zones, so that the information shown is best tailored to our needs. In addition to this, fairways and depth information is displayed. So you can see, Oliver, intelligent awareness gives me much better overall visibility. Muito obrigado. É um vídeo, é uma concepção da Rolls-Royce, né, que dá uma ideia do uso do LiDAR, de realidade aumentada, realidade virtual, sistemas 2D, 3D, integração que a gente chama de fusão de sensores, colocar informações vindo de vários sensores, ou para complementar a informação, ou para tornar as informações mais precisas. Para falar em sistemas embarcados, eu teria que falar em sistema de processamento, sensores, conectividade. Não falei de início, não cabe no tempo, mas eu fiz aqui um resumo em 3 slides densos, né? Tecnologias embarcadas. Se eu dividir em sistema de processamento e algoritmos, temos que falar em inteligência artificial e machine learning, os algoritmos de self-learning, né? De autoaprendizagem, sistemas de awareness system, né? de consciência situacional, fusão de sensores e dados, analytics, principalmente video analytics, para fazer análise de cenas. Na parte de navegação, de consciência situacional, teremos que falar além dos tradicionais, né, sistemas que nós já temos embarcados, Automatic Guidance System, Target Detection, Identification de Tracking, sistemas para evitar colisão, sistemas que vamos ter de realidade virtual, que consigam avaliar situações, situações que tornem a ação, a decisão, em conformidade com a regulamentação, sistemas para atracação e desatracação, fora a parte de salvatagem, gestão de carga e distribuição de peso, controle de máquinas e controle de avarias, coisas que nós já temos resolvido, inclusive desenvolvido na Marinha, não precisar de um adicional para que eu possa remotamente poder tomar algumas ações. Em vez de ter um quarto de serviço só na CCM, vou ter que ter sistemas que eu possa até remotamente substituir o elemento humano lá no navio. Falar de sensores, temos que falar em radar, ARPA, LiDAR. O LiDAR é fundamental, né? Que é como se fosse um radar por laser. O LiDAR é fundamental aí nos sistemas de situational awareness, de consciência situacional. Fora todo o resto, né, de controles de máquinas e rastreamento de cargas e por aí vai. Para falar em conectividade, o próximo palestrante acho que vai falar um pouquinho sobre conectividade. Conectividade do vessel para o satélite, de vessel to vessel, né, que chamam também de hull to hull, né, de navio para navio, de navio para rede celular, está batendo a nossa porta o 5G. O 5G ele tem já uma previsão lá de especificação para missão crítica. Isso vai tornar possível a utilização de 5G como solução de conectividade próximo à costa ou nos portos, uma das possíveis, né? De navio para infraestrutura, de navio para pessoas, porque eu posso, às vezes, ter lá no meio do oceano um indivíduo lá com equipamento, lá com SAR, né, ou com EPIB, emitindo sinal, e que o navio autônomo vai ter que reconhecer e tomar uma decisão de alguma ação para resgatar aquele indivíduo que está numa boia lá sozinho no meio do oceano. Então, vou ter que ter comunicação também de pessoa para o navio, né, que a gente chama de V2P, V2P, né, Vessel to People. Então, coloquei alguns exemplos e vocês vão navegar. Coloquei um diagrama geral que mostra ali, de forma panorâmica, né, qual é o sistema de controle ali de um sistema de navio autônomo. Tenho lá meus sensores, os dados dos sensores vão ter que ser capturados para formar um quadro 3D do entorno marítimo.
e formar uma consciência situacional para que a inteligência artificial possa, em cima, tomar as decisões e agir lá nos atuadores, que no caso é a máquina do leme, são os atuadores normais do navio, né? O navio vai continuar sendo impulsionado por uma máquina de propulsão, máquina do leme direcionando. Então, o que vai ocorrer no navio, em vez de eu ter um comandante lá, dizendo tantos graus a boreste, a inteligência artificial vai automaticamente para a máquina do leme fazer lá as determinações de comando para poder cumprir a missão de navegação do ponto A para o ponto B com segurança e com eficiência. O controle de máquinas vai ter que ter agora mais recursos para poder fazer uma supervisão e acompanhamento remoto. Então, não é só controle da navegação, também a parte de controle de máquinas que eu vou precisar ter modernizações, principalmente para atuação remota. Como o tempo é pequeno, selecionei aqui um caso muito interessante, que eu gostaria de colocar, até com muito orgulho, porque em 2015, 3 aspirantes do Grêmio de Engenharia da Escola Naval nos procuraram com a ideia de fazer um navio, um modelinho autônomo, para aqui na piscina, viu, Almirante? Só que sempre foi lá um incentivador lá dos recursos da nossa Escola Naval. Eles queriam colocar na piscina da Escola Naval um modelo autônomo que pudesse ir do ponto A para o ponto B, evitando obstáculos, com collision avoidance. Então, esse grupo de 3 alunos lá do Grêmio de Engenharia fizeram um modelo, embarcaram alguns sensores, magnetômetro, um acelerômetro, fizeram um radarzinho de ultrassom, né, e conseguiram fazer, na piscina da Escola Naval, a navegação do ponto A para o ponto B com collision avoidance. E sob a supervisão do professor que orientou o trabalho, eles escreveram esse trabalho no concurso da Intel de Sistemas Embarcados, isso em 2015, tem 4 anos. Resultado, dessa competição, no 5º Congresso de Sistemas Embarcados, que foi realizado lá em Santa Catarina, eles, participando desse concurso da Intel, competiram lá com 60 equipes selecionadas de um grupo de 140, 36 foram para a competição final, e eles ganharam em 3º lugar, o que rendeu para a Escola Naval um prêmio lá de 12 placas eletrônicas controladoras da Intel, que hoje foram incorporadas ao laboratório da Escola Naval. Então, nós montar um sisteminha de controle com sensores, atuadores e um sistema lógico lá para fazer uma análise e avaliação e tomar decisões dos atuadores, hoje está sendo feito. Eu coloquei na apresentação, para encerrar, Almirante, coloquei conceito de consciência situacional, os níveis lá de consciência situacional, conceito de fusão de sensores, o conceito de gêmeo digital, que a tendência é eu ter no mundo real alguma coisa funcionando e no mundo virtual ter um gêmeo digital se comportando de forma análoga, até para que eu possa fazer análises e intervenções remotas. Então, peço aos senhores que depois naveguem com calma nesse material multimídia. Peguei uma parte de sensores só para mostrar. Tem um símbolozinho aqui embaixo. Se clicar aqui, ele abre lá um detalhamento de cada sensor. Vai, e daí por aí vai. Sensores inerciais, que também são fundamentais aí nos nossos navios autônomos. A IS, para quem não tem familiaridade com essas coisas, vai ter oportunidade de navegar nesse multimídia fazer. Sistema de conectividade, definir lá os diversos sistemas, V2C, V2P, V2P, e por aí vai. O 5G, batendo a porta aí, que vai nos dar, com as especificações de missões críticas, possibilidade de conexão para os portos. E listei também algumas alianças, projetos, testes e trials que estão ocorrendo. Então, aqui, cada um dessas caixinhas aqui, leva a um projeto internacional, muitos na Noruega, Finlândia, China, alguns no Brasil. Então, tem muita coisa interessante. Peguei aqui o projeto da UFRJ, tem um outro projeto aqui sendo demonstrado da UFRJ também muito interessante. Alguns projetos conceituais. Aquele professor lá que fez aquele projeto com os aspirantes para o Naval, está atualmente na Noruega, foi ele quem fez a integração de um
de um navio autônomo da Noruega com drone aéreo. Então, tem vários exemplos na área militar, na área civil, na área de mina, lá, operação conjunta de veículos de superfície com submarino, com aéreo. Coloquei, alguns são sócios alianças, para que todos tenham uma ideia dos maiores players aí do mercado, são alianças aí que estão sendo feitas ao longo do mundo, para tornar concreta para concretizar, né, essas aspirações ambiciosas de ter até 2035 navios navegando. Tem alguns casos de trials, se clicar aqui em cima, tem alguns exercícios já militares e alguns trials, principalmente feitos em ferries, na Finlândia e Noruega, e no Reino Unido. Se clicar aqui, vai abrir um videozinho do YouTube mostrando aquele experimento, maioria ainda remotamente controlado. As áreas de teste já existem na China, na Finlândia, no Reino Unido, na Noruega. Se clicar aqui, abre uma informação com o mapa onde elas estão sendo colocadas. Então, para fechar, Almirante, pedindo desculpa aí eu queria só, né, concluir dizendo que, diante de tantas indagações e incertezas trazidas aí no bojo das chamadas tecnologias disruptivas e da transformação digital, uma tendência é muito clara: a presença de navios autônomos em tráfego costeiro e de longo curso. Isso aí, mas é uma questão só de tempo. Se vai ser em 2035, em 2025, 2040, é só uma questão de tempo, mas vai se tornar uma realidade, né? E observa-se no mundo uma concentração de esforços para aparar as arestas. Adorei as questões lá do doutor Levenciano, para que tornar realidade a concretização do navio autônomo como uma realidade no futuro próximo. E para encerrar, eu diria que navegar é preciso, mas muitas arestas não devem pensar: será que tripular não é preciso? Algumas referências, só clicar aqui, vai abrir algumas referências interessantes, estudo, e agradeço aí a audiência e ao convite. Muito obrigado.